E aí, galera, beleza? Eu montei um material complementar para ajudar vocês a resolver as questões do PET. Vamos lá? Bom, galera, então o tema da primeira semana de Educação Física do PET 1 é uma revisão sobre as capacidades físicas. Quem é aluno do segundo e do terceiro ano já tiveram essa matéria no PET no ano passado. Quem está chegando agora, que veio do primeiro, eu não sei se no PET de vocês tinha, né, algo a respeito. Então também fica como introdução desse conteúdo. Então vamos fazer uma breve apresentação, né? Eu sou o professor Urbano Vieira, né? Eu sou graduado em Educação Física pela Federal de Minas Gerais, pelo FMG. Eu tenho pós-graduação em Atividades Físicas para grupos especiais pelo UniBH. Eu sou efetivo lá na escola, no colégio, desde 2013, mas já trabalhava lá antes. Eu estou na escola desde 2004. E além disso, eu sou colaborador no projeto Santa Quitéria Esportes, em que eu e o Johnny, né, temos esse projeto de esportes. Quem quiser nos seguir, né, é só nos seguir no Instagram. Eu partilhei no grupo de vocês, né, o Instagram é Santa Quitéria Esportes. Depois vocês encontram a gente lá, que tem mais conteúdo lá. Tem um pouco do que a gente faz, extra aulas de educação física escolar. Tá bom? Então vamos a uma breve introdução, né, gente? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a educação física, o que que a educação física estuda? O objeto de estudo da educação física é o corpo em movimento. A gente estuda o corpo e os diversos movimentos que esse corpo nosso faz, né? A gente tem que lembrar que o nosso corpo é o principal meio da gente se expressar no mundo, porque é ele que nos representa, né? Somos representados no nosso mundo pelo nosso corpo. Então, a educação física vem estudar os movimentos, né, e as manifestações vindas, né, através do nosso corpo. E dentro ainda da educação física escolar, o que faz com que a gente estude esses movimentos são os conteúdos da cultura corporal de movimento, que são esportes, danças, ginásticas e jogos e brincadeiras. Tudo isso é conteúdo que faz parte da educação física escolar. Por que eu estou falando isso na introdução? Porque a gente tem que pensar, gente, que hoje em dia a educação física vai além de só jogar bola. Muita gente ainda tem o conceito, tem a ideia de que a educação física é só descer para a quadra e jogar bola. Mas a gente tem que estudar, né, esses quatro componentes que eu comentei e tem que também ter aulas teóricas sobre o que acontece com o nosso corpo durante a prática esportiva, que vai nos auxiliar no nosso cotidiano. Aí eu trouxe aí uma imagem, né, de crianças brincando para ilustrar, né, as brincadeiras e do lado aí bolas junto com livros, porque tudo depende de estudo, além da prática. Agora vamos entrar nas capacidades físicas propriamente ditas. Quando a gente fala de capacidades físicas, a gente tem que pensar que são qualidades que o nosso corpo apresenta para tentar fazer um movimento com eficiência, né? Tendo um bom desempenho na execução desse movimento. A gente herda essas capacidades físicas dos nossos pais. A gente tem uma herança genética advinda dos nossos pais, né? Todo mundo nasce com as capacidades físicas pré-definidas. Agora, elas são atributos físicos treináveis. A gente só melhora as nossas capacidades físicas através de treinamento, trazendo com isso uma grande qualidade de vida para a gente. Quando eu falo, só comentando ainda de herança genética, quando eu falo que a gente herda dos nossos pais, é tipo assim, se meus pais têm uma boa condição física para correr, ter uma boa resistência física, eu tendo também a ter uma boa resistência física. É igual na figurinha que eu pus ali. Um pai jogando capoeira com o filho, né? Se o pai às vezes é um bom capoeirista, né, se desenvolve bem, o filho também tende a ter essa condição.
além de que o ambiente também ajuda, né? Se o pai tem o hábito de praticar, o filho desde novo vai vendo isso e vai de repente também querendo. Aí entra a influência do ambiente nessas questões. Aí tem outras características das capacidades físicas que é importante a gente salientar. Primeiro, gente, quais que são as principais capacidades físicas? Eu vou citar aqui, depois eu explico cada uma. É a força, a resistência, velocidade, flexibilidade, agilidade e equilíbrio. Para cada modalidade esportiva, a gente pode depender mais de uma capacidade física do que de outra, ou usar todas por igual também. Isso vai depender das características, né, das especificidades da modalidade esportiva que você está treinando. Eu pus aí embaixo para ilustrar, vou mostrar aqui para vocês, ó, essa figura aqui, que são duas modalidades de corrida no atletismo. Do lado esquerdo, a gente tem o Usain Bolt, que a gente sabe que é um corredor de distâncias pequenas, 100, 200 metros, 400, em que ele depende mais da capacidade física, força e velocidade, para percorrer essa distância pequena, né? Por isso, olha como que o corpo dele é definido, né? Ele é bem torneado, tem a musculatura evidente. Já corridas de longa duração, tipo maratona, em que a pessoa tem que correr 42 quilômetros, o corpo dela precisa ser mais resistente. Eu pus aí uma fotinha de um queniano. Olha a diferença do corpo do queniano para o Usain Bolt. Né? O queniano tem que ser magro, o corpo tem que ser leve para suportar essa distância maior e ter uma boa resistência física. Além disso, gente, a gente tem que lembrar que a gente transfere o bom desempenho dos nossos movimentos através da melhora das capacidades físicas no nosso dia a dia. Se eu tenho força, eu consigo carregar, às vezes, um objeto pesado. É isso que eu quis ilustrar na figura da direita aí, né? Se eu tenho uma boa flexibilidade, eu consigo alcançar algo em cima do armário sem precisar, às vezes, de um banco para subir, né? Então, elas também nos ajudam a ter uma qualidade de vida melhor. E o contrário também acontece. Se a gente não tem o hábito de treinar as nossas capacidades físicas, a gente passa a ter dificuldade em realizar alguns movimentos. E também ter uma tendência maior de ter lesões. Agora eu vou falar de cada capacidade física, o conceito, né, sobre a capacidade e alguns exemplos para ilustrar. O primeiro é a agilidade. Agilidade é a capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros com mudança de direção. Né? Aí eu pus o exemplo de um jogador, de um atacante do handball, fazendo uma finta e fazendo um arremesso da bola, né, no gol. Vamos falar agora do equilíbrio, gente. Equilíbrio são ações musculares feitas para sustentar nosso corpo sobre uma base, contra a lei da gravidade. Existem 3 tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, em que a gente tenta equilibrar, né, sobre uma base e ficar parado, como o exemplo aí acima, né, a moça está equilibrando uma bola de pilates. Tem o equilíbrio dinâmico, em que você usa o equilíbrio, mas você não é parado, é em movimento. Apesar de eu ter posto a foto aí parada, gente, mas essa é uma modalidade da ginástica artística, que é a trave de equilíbrio, em que, claro, usa muito essa capacidade. Né? A atleta aí fez uma parada de mãos, fez uma bananeira, comumente falando, e depois ela parte para outro gesto. Né? Não fica parada, é dinâmico. E o equilíbrio recuperado, eu pus o exemplo aí do judô, quando um atleta tenta derrubar o outro, tenta calçar o outro, ele cair. Quem tem um bom equilíbrio recuperado consegue se manter ali e não cai. Flexibilidade, gente, é a execução de movimentos com amplitude articular apropriada. O que nos limita a ter uma boa flexibilidade
é a amplitude de movimento das nossas articulações. Aí no exemplo eu pus uma pessoa fazendo uma abertura, né, mostrando que ela tem uma boa amplitude articular da articulação do quadril, né, principalmente, e do joelho. Né, todas as nossas limitações de flexibilidade têm a ver com essa mobilidade articular. Ombro, quadril, tornozelo, punho, que são exemplos de articulações do nosso corpo. Força, gente. Força é a capacidade de exercer uma tensão muscular contra a resistência por meio de ações musculares. No material não tem, mas eu acho importante mostrar para vocês que tem 3 tipos de força. Tem a força máxima, que como o próprio nome diz, que é o máximo de força que a gente consegue fazer para executar um gesto. Eu pus o exemplo aqui de um cara fazendo um levantamento de peso, né? O máximo de força que você consegue fazer. Com isso você consegue fazer só a realização de um movimento, porque cansa muito. Tem a força rápida ou potência, em que a gente junta velocidade e força para a execução de um gesto. No exemplo aqui, eu pus, né, um atacante de vôlei dando uma cortada. A gente vê muito exemplo de força rápida no esporte, fazendo uma cortada, chutando forte no gol, né, arremessando forte no handball, entre outros. E tem a resistência de força, em que você tem que manter a força de um músculo e sustentar essa força por um tempo. No caso aqui eu pus o exemplo da prancha, que é um exercício abdominal. Né? Você tem que sustentar seu corpo ali usando a força e a resistência para segurar seu corpo. Agora vamos falar da resistência. A resistência é a sustentação de uma carga em atividade no maior tempo possível. Né? Você resistir a um cansaço, a uma fadiga, o maior tempo possível. Né? A resistência está muito aliada, muito ligada às outras capacidades físicas. Aí, como exemplo, eu pus a maratona, né? Que é uma corrida de 42 quilômetros, no caso aí nas Olimpíadas do Rio, em que a pessoa tem que ter, né, um corpo, uma resistência elevada para conseguir completar uma prova. Velocidade seria a realização de movimentos no menor tempo possível. Também tem 2 tipos de velocidade, né? Não tem no material, mas eu trouxe para vocês. Tem a velocidade cíclica, em que a gente tem que movimentar nosso corpo de forma rápida, usando movimentos contínuos, repetitivos. O que é uma coisa contínua? Que você vai fazer por um tempo maior. Né? No caso ali eu pus a natação, em que você repete o gesto ali de braço e perna continuamente, por um período, para, né, de forma veloz, né, para estar vencendo a resistência da água. E a velocidade acíclica, em que é só num gesto. Né? Você usa a velocidade ali só para fazer um gesto, é só para um evento. No caso, eu pus um chute a gol no futebol. Tá? Então, a cíclica é para movimento contínuo, a cíclica é para um gesto só. Agora a gente vai falar, como eu comentei no início, eu quero que vocês pensem um pouquinho em como a gente usa essas capacidades no nosso dia a dia. Aí eu pus 3 exemplos aí, eu quero que vocês pensem, tá? Um idoso subindo no ônibus, qual capacidade que ele usaria mais? O que seria importante ele trabalhar para conseguir subir nos degraus do ônibus, nos degraus, né, do ônibus de maneira eficiente? Ir para a escola com a mochila pesada, o que eu tenho que desenvolver? Aí eu pus aí uma foto de um leite derramando. Né? Hoje em dia a gente não tem o hábito de ferver o leite, isso é mais antigamente que eu usava, mas às vezes você põe o leite para ferver, distrai. Quando você vê o leite está subindo, o que eu tenho que usar para desligar rápido, né, o fogo ali e o leite não derramar? Para pegar um ônibus, né? O que a gente usa? Você está atrasado, correndo ali, a moça até caiu, coitada. Eu não sei se as imagens estão chegando para vocês direitinho, mas aí eu vou falando, tá? Carregar um objeto pesado, né? O que eu tenho que usar?
para ter condição, uma boa condição de dar conta desse peso. E para as meninas aí, andar sobre um salto alto, de forma elegante, né? Sem tropeçar, o que eu uso? Então foi isso, gente. Muito obrigado pela paciência e pela participação de vocês. Aguardo vocês no WhatsApp para sanar possíveis dúvidas, tá bom? Fica com Deus.